André Pérez, bom dia. Prazer em recebê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, Júnior. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Criativa. Para mim é um prazer estar com vocês aqui. Tudo bom, graças a Deus. O André, a mesma pergunta que eu vou fazer no início para todos os candidatos a vice, né? Para que faça uma apresentação, né? Quem é André Pérez, embora todo mundo saiba quem é André Pérez, mas quem é o André Pérez, o candidato a vice do Mário Pardini? O André Pérez é um funcionário público municipal. Há 26 anos trabalho na Prefeitura Municipal. Sou filho de Cláudio Pérez, que era motorista e também depois passou no concurso público da Prefeitura e veio a trabalhar no transporte escolar como motorista. Minha mãe é Adeildes, costureira, dona hoje aposentada, né, sempre cuidando da gente, sempre preocupando com a família. Sou casado com a Renata e tenho 2 filhas gêmeas, a Larissa e a Letícia. E tenho muito orgulho, viu, Júnior, de trabalhar na Prefeitura, né, há 26 anos exercer o cargo que entrei com um cargo operacional, passei por um concurso de acesso ao cargo de chefe do setor de medição e depois recebi o convite para ser secretário de obras e mais um pouco à frente recebi o convite do prefeito Mário Pardini para disputar as eleições de 2016. Então me sinto muito honrado de poder ter caminhado com o Pardini, né, durante esse período que a população, né, confiou, né, e acreditou nos nossos projetos e nos elegeu a prefeito e vice no ano de 2016 para governar a cidade de Botucatu. Então sou muito grato. É uma honra poder andar do lado do Pardini, uma pessoa que tem demonstrado grande competência de gestão, trabalhador. A gente vê que o Pardini, eu sempre troco mensagem com o Pardini de madrugada, quando acontece alguma ocorrência. Exemplo disso foi no dia 10 de fevereiro. Né, antes de eu chegar, o Pardini já estava no local, né, pronto lá, ajudando a população. Então eu tenho muito orgulho, né, de estar do lado do Pardini e, mais uma vez, agradecer a Deus pelo dia de hoje e agradecer a população de Botucatu pela confiança. Hoje, André, você está pelo Democratas, né? Isso, hoje estou no Democratas. Que é um partido, para quem não sabe, Democratas é o antigo PFL, né? Então é um partido que já tem uma longa história. O André, como você bem disse, a sua atuação na área de infraestrutura e obras da cidade, né? Você exerceu esse cargo com o João Cury, também com o Pardini. E o que você imagina para a cidade daqui pelos próximos 4 anos na questão de infraestrutura, que é a sua, entre aspas, especialidade? Júnior, nós avançamos muito, né, na questão de infraestrutura, principalmente na pavimentação asfáltica. Então, um dos projetos nossos a ser perseguido, percorrido, né, para a gente tentar alcançar o objetivo nosso mesmo, que agora é a proposta, é a pavimentação, a universalização da pavimentação asfáltica. Nós trabalhamos muito, né, para poder asfaltar alguns bairros da nossa cidade, que há anos sofriam com a falta de asfalto. Né? Então, nós começamos a trabalhar com galerias de águas pluviais, né? Nós finalizamos o Convívio, que era um bairro muito importante, que tinha muita solicitação, e as pessoas sofriam, Júnior. Sofriam quando estava seco por causa do pó. Né? Não consegue lavar uma roupa, estender uma roupa no varal por causa do pó. Quando chovia, por causa da lama, ou tinha algumas ruas que faziam erosão, a Rua da Hortência, a Rua do Girassol. Então são algumas ruas lá que elas faziam muita erosão e o morador não conseguia sair de sua residência. Então nós trabalhamos forte na drenagem, e depois nós asfaltamos o bairro do Convívio. 100% do bairro do Convívio hoje está pavimentado. Depois trabalhamos no Jardim Dona Marta, um bairro que também sofria há anos, muitos anos, sofria por falta de pavimentação. Fizemos a drenagem ali no Dona Marta e fizemos toda a pavimentação de Jardim Dona Marta. Entramos no Jardim Botucatu, fizemos a drenagem do Jardim Botucatu e a pavimentação do Jardim Botucatu. Jardim Riviera, fizemos a drenagem do Jardim Riviera e toda a pavimentação do Jardim Riviera. Então são bairros muito importantes que precisavam dessa atenção, e principalmente no recapeamento asfáltico. Trabalhamos muito, né, e temos propostas ainda para finalizar, né, e como eu falei para você, universalizar a pavimentação asfáltica. Na região de Rubião Júnior é um dos bairros que mais precisa ainda de pavimentação. Já começamos, né, a drenagem em alguns dos bairros ali no Rubião Júnior, em Santo Antônio da Cascatinha, então na Maximiliano Frigato, na Antônio Lopes. São ruas que sofrem, principalmente no período de chuva, tem casas que chegam a ser alagadas. Então nós já entramos com a drenagem, já está sendo executada a drenagem,
para que o mais rápido possível a gente possa estar asfaltando. Então são propostas, né, que nós temos para o nosso governo de estar universalizando a pavimentação asfáltica no nosso, na cidade, nas áreas urbanas. Então isso é importante. Outra área importante também, né, na questão da infraestrutura é a represa, que é uma obra que está sendo executada. No início, né, quando o Pardini, no começo da campanha em 2016, quando o Pardini falava, e eu me tornei muito fã do Pardini, eu posso falar para você, Júlio, né, que em 2014 eu sempre trabalhei em conjunto com a Sabesp, sempre, desde o período que eu trabalhava na obra, então sempre a Sabesp, quando precisava da gente, a gente dava um apoio, a Sabesp também sempre nos dava um apoio. Não tem como trabalhar se não tiver essa ligação. Principalmente quando a gente vai fazer alguma obra, tem alguma interferência, precisa rapidamente com a Sabesp. A Sabesp sempre se deslocou rápido foi quando a gente solicitava. E o Pardini, naquela crise hídrica de 2014, o Pardini e toda a sua equipe, né, provou, né, a sua eficiência, seu poder de gestão, a capacidade de trabalho. Então, eu fiquei muito fã do Pardini porque nós vimos a região, muitas cidades sofrendo e Botucatu não veio a faltar água. Então, isso... E com isso, a gente começou o Pardini falava da represa. Olha, eu sonho a represa é um projeto que vai garantir o abastecimento da cidade. E hoje a gente vê esses sonhos se tornar realidade. Você pode passar lá. Sempre eu tenho acompanhado. Quem não teve a oportunidade ainda de estar visitando, é importante que vá até lá a Cachoeira do Véu da Noiva para ver uma grande obra, é uma grande obra mesmo, que vai garantir o abastecimento da nossa cidade por mais de 50 anos. Nós vamos poder atrair, né, o turismo na nossa cidade, nós vamos poder atrair empresas, né, para que venham para Botucatu, porque a gente sabe que o incentivo fiscal as prefeituras já fornecem. Terrenos, áreas, as prefeituras já fornecem. Mas a garantia do abastecimento de água não são todas que têm. Então, as empresas se preocupam com o abastecimento de água, com a garantia de água. Então, isso vai ser muito importante. Então, é uma obra que é bem importante. Outra obra que eu também não posso deixar de falar, né, que nós fizemos, que é o Parque Linear. O Parque Linear, que na verdade ali é no córrego Lava Pés, né, que foi feito todo o desassoreamento do córrego, foi feita as proteções dos taludes em muro em gabiões, né, e isso é uma garantia. A gente fala assim, mas qual é a serventia? É muito importante aquela obra, principalmente para as pessoas que moram nas margens, né, todo o alteamento das pontes, né, que estão ali sendo executadas, a gente vê que vai ter o alteamento, então com isso vai melhorar muito a vazão, né, é uma obra muito importante. E agora, para nossa proposta, é que no Parque Linear a gente já tem uma concepção como vai ser, que a gente vai começar a trabalhar agora, Júnior, com paisagismo na lateral, uma pista de caminhada, né, uma ciclovia, áreas de convivência com playground, né, com academia, pontos de hidratação. Então, isso é que a intenção nossa é que a gente comece ali no Lava Pés e possa se estender o quanto a gente conseguir. Então, são uma obra muito importante. Outra obra que é importante, não posso deixar de falar, é o Anel Viário. O Anel Viário foi uma obra muito importante, que é a ligação do Jardim Paraíso, vou falar bairros que a gente só entende melhor. A ligação da José Barbosa de Barros, a rua que dá acesso ao Lajado, até o Jardim Ciranda, até o Cachoeirinha, até a rotatória da Alcides Soares, com a construção do viaduto. Um viaduto de uma importante ligação que há anos também Botucatu sonhava com esse viaduto. E nós fomos abençoados de, no nosso governo, podermos estar construindo o viaduto e fazer essa ligação do anel viário que foi feita pelos servidores públicos, que foi feito um trabalho com os servidores públicos essa obra. Então, é uma obra muito importante. E agora nós vamos fazer a continuação, né, da segunda etapa do anel viário, que nós vamos pegar da onde parou ali do Cachoeirinha e nós vamos chegar até a Roberto Sidney Bueno, que é a rua ali, a rua do asilo, a lateral do asilo, que faz aquela ligação para o comerciário. Então, a gente vai passar na frente do ginásio de esporte. Então, nós vamos começar do Cachoeirinha e vamos passar pela Rafael Serra e chegar até Roberto Sidney Bueno, que essa é a segunda etapa do anel viário. E quando passar na segunda etapa do anel viário, nós já temos um projeto que nós vamos fazer o Parque da Cuesta, que fica próximo ao ginásio de esporte. Nós já estamos trabalhando com o projeto, para que possa entregar para a cidade também uma avenida revitalizada, com paisagismo, com ciclovia, com calçada, com piso intertravado, com piso, né, tátil direcional, acessível. Então, essas são algumas obras importantes que nós fizemos na questão de infraestrutura. André, enquanto você quiser tomar uma aguinha aí, falou 10 minutos diretos. O André, um grande problema de Botucatu, deixa eu voltar aqui no cronômetro, um grande problema de Botucatu
A cidade cresceu nas últimas décadas, né? A população cresceu, a frota da cidade cresceu demais. E Botucatu, como tem vias antigas em sua área central, o trânsito ficou sufocado. O trânsito também está dentro da sua pasta atual. Não sei, caso a sua chapa venha a ser eleita no dia 15 de novembro, que direcionamento vocês darão ou têm no plano de governo para o trânsito de Botucatu, que é sempre alvo de crítica? Não é de hoje, né? Já de muitos anos. Sim, a gente sabe, como você disse, aumentou muito, né, a frota de Botucatu, né? E nós temos trabalhado muito com os estudos, Júnior. Mas o anel viário, né, essa segunda etapa do anel viário, vai ser uma ação muito importante do governo, porque a intenção é que a gente possa tirar, né, o trânsito, né, do centro e a gente fazer o entorno da cidade. Então isso é importante. Então esse trabalho da segunda etapa do anel viário vai ajudar muito, né? E se cada prefeito, né, que tiver governando a cidade conseguir contribuir fazendo mais uma etapa, a gente sabe que não é tão simples você fazer todo o anel viário. A gente sabe que tem muito esforço, tem viadutos a serem construídos, tem desapropriação de área, mas se cada um que passar pela prefeitura poder contribuir fazendo um pouco, a gente logo vai resolver esse problema da cidade, que é a questão do trânsito, né? E tem outras ações que estão sendo feitas, estudos, nós estamos trabalhando em cima de alguns projetos para tentar melhorar essa questão do trânsito. Botucatu é uma cidade, né, que há mais de 165 anos, uma cidade que não foi muito bem projetada. A gente vê a questão dos bairros que ainda não tem infraestrutura, drenagem, bairros centrais, Júnior, nós não temos galeria, né? E a gente vê, principalmente ali na região do Jardim Paraíso, tem algumas ruas que eles têm alagamento, que sofrem, as casas sofrem com problema de água, né, por falta de um planejamento. Então a gente precisa ainda trabalhar muito em questão do planejamento e estamos fazendo estudo para isso. O asfalto, ele ainda diminuiu bastante o interesse pelo asfalto nos últimos anos. Era sempre estava ali no topo do ranking, né, de demandas da população. Diminuiu bastante, mas ainda nós temos aí um apelo interessante. Rubião Júnior é o principal alvo do plano de governo de vocês? Rubião Júnior, na verdade, é um dos bairros que ainda precisa a pavimentação, precisa mais de pavimentação. A gente tem alguns bairros ainda que precisa, mas é questão de 2, 3 ruas, que é o Santa Elisa, né? O Santa Elisa, ele precisa ainda de uma rua ser pavimentada. Então, é uma rua e 3 travessas, o Santa Elisa. Mas quando a gente entra na região do Rubião Júnior, então você pega ali, são alguns bairros pequenos, mas que ainda não tem nada de asfalto. Nenhuma rua tem pavimento. Então, o Jardim Botucatu, a gente está finalizando. Então, finalizando ali, tem 2, 3 ruas do Jardim Botucatu na parte de cima que falta, estamos fazendo a galeria e já vamos finalizar com isso. Mas você pega a Vila Soreni, Santo Antônio da Cascatinha, né, outros Bons Ares. Então são alguns bairros que ainda precisam, que ficam na região ali de Rubião Júnior. Esses precisam para a gente praticamente universalizar a pavimentação asfalto. E os outros bairros são questão de ruas, travessas. A gente está fazendo um ali perto do Jardim Ciranda, né, que é uma travessa também que precisa. Nós já começamos a fazer as guias e sarjetas, logo nós vamos entrar já com a pavimentação. Mas o maior forte mesmo de Botucatu, que precisa mais de investimento em questão de pavimentação asfáltica, é Rubião Júnior. André, nós já temos 13 minutos da nossa entrevista e a zona rural de Botucatu ela foi destruída na chuva do dia 10 de fevereiro, as pontes foram reconstruídas. O que vocês imaginam para a zona rural? Já que, digamos assim, não só recuperar ainda o que nós temos, mas melhorar esse acesso à zona rural. O que está inserido no programa de governo? Na verdade, a zona rural, Júnior, nós avançamos muito. Já no governo passado, né, na gestão do ex-prefeito João Cury, e agora no governo do Mário Pardinha e André Pérez. Nós avançamos muito porque nós temos quase 1.500 quilômetros de estrada rural. Não é muito chão mesmo. E o que nós fizemos? Nós começamos a chamar as empresas como parceiros. Então nós começamos a chamar a Eucatex, Usina de São Manuel, Suzano e outras empresas que acabam escoando o seu produto e utilizando as estradas rurais. E são caminhões pesados e acabava danificando muito essas estradas. Então nós fizemos uma parceria, nós trabalhamos em conjunto. Hoje as empresas colocam seus equipamentos, então com isso melhorou muito o serviço de manutenção das estradas rurais, porque a gente consegue também otimizar os nossos equipamentos nas áreas mais
que tem o maior número de população. Então, a gente consegue concentrar mais os nossos equipamentos nos pontos mais críticos. Então, isso ajudou muito. E a intenção é que a gente continue com essa parceria, que é importante para a cidade, essa parceria com as empresas. Nas estradas rurais, a manutenção, a conversa que eu tenho tido com o nosso pessoal, principalmente como prefeito, é que a gente possa estar renovando também a nossa frota, comprando alguns equipamentos, principalmente para usar na estrada rural, que a gente trabalha para trabalhar com equipamento, com motoniveladora. Estrada rural a gente usa muito motoniveladora, pá carregadeira e uma reta escavadeira. Então hoje a gente trabalha num sistema que a gente entra nas estradas rurais, a gente faz os balanços que precisa ser feito, e hoje os proprietários eles têm entendido a necessidade de a gente fazer a saída de água. Então hoje a gente faz uma curva de nível dentro da propriedade, faz as caixas e deixa essa caixa dentro da propriedade. A gente tinha uma grande dificuldade, Júnior, quando a gente ia fazer a manutenção nas estradas rurais, porque o proprietário não queria que jogasse a água dentro da sua propriedade. Então com isso o que acontecia? A gente fala estrada encaixotada. Ela acabava cortando toda a estrada e prejudicando a estrada e fazendo a erosão na estrada. Então com essa conversa, com os proprietários, foi muito importante, porque os proprietários acabaram entendendo que é importante a gente fazer esse corte, essa caixa de água, a área dele, a terra dele começa a ficar úmida, até melhor para ele. Então, essa conversa foi muito importante. Isso foi uma conversa entre a Secretaria de Obras e Infraestrutura e a Secretaria do Meio Ambiente também com os proprietários. Então, isso nos ajudou muito. Então, isso foi muito importante. Então, a intenção é a gente continuar mesmo para as estradas rurais, é essa parceria, continuar trabalhando muito com a parceria com os proprietários para fazer essa saída de água e trabalhar muito para que nós possamos renovar a nossa frota. E eu não posso deixar aqui de agradecer os funcionários da prefeitura, principalmente que fazem a manutenção das estradas rurais, porque eles saem dali 7 horas da manhã, eles voltam para a garagem 5 horas da tarde, almoçam no trecho, mas tem feito um belo serviço na cidade. Estamos conversando com o candidato a vice André Pérez, que está na coligação Botucatu Não Pode Parar, é vice do candidato a prefeito Mário Pardini. Nós temos aqui 17 minutos de entrevista. E lembrando que é uma entrevista em parceria da Cultura FM, da Rádio Criativa FM, do portal Acontece Botucatu. E aqui nós colocamos temas que estão dentro do programa de governo de cada coligação, de cada chapa, de cada candidato. Tem mais algum ponto que o senhor queira destacar, candidato, dentro do programa de governo, na sua área? Posso falar da saúde? Claro, você quer que claro, não, fica à vontade. Da infraestrutura eu posso falar também. Deixa eu falar só mais uma questão da infraestrutura que é importante, que eu não posso deixar de falar da chuva do dia 10, que isso marcou muito. Marcou muito porque, Júnior, eu vi ali a população de Botucatu levantar um grande clamor aí para a cidade de Botucatu, principalmente na questão de solidariedade, na questão de pessoas solidárias, dando a maior força para o prefeito, para o André Pérez, mandando mensagem. E que eu não posso deixar de falar é que quando nós chegamos no ginásio de esporte, eu e o prefeito, nós se emocionamos, porque aquele ginásio estava repleto de pessoas trabalhando, já tinham roupas, calçados, colchões, cobertores, e a gente viu a movimentação da população de Botucatu, empresários se unindo para ajudar as famílias que perderam seus eletrodomésticos, que perderam tudo das suas casas, Então, os empresários se unindo. E no outro dia, como nesse mesmo dia, nós sentamos, o prefeito já marcou uma reunião, e a gente já fez um levantamento, o que nós tínhamos, o que tinha sido prejudicado na cidade, as pontes, nas áreas urbanas, nas áreas rurais, demorou alguns dias para a gente fazer todo o levantamento, mas aquele dia que o prefeito sentou no gabinete, marcou essa reunião e já começamos a trabalhar com projetos. Eu quero parabenizar nossas equipes do escritório de projetos, os nossos engenheiros, os nossos arquitetos, que trabalharam muito para que nós pudéssemos levar os projetos para o governo do estado, o governo federal. Teve um dia que eu fui para Brasília e eu percebi que eles estavam tentando assim, falta mais um documento, falta outro documento. Liguei para o prefeito falou, fica aí, André, só sai daí na hora que resolver. Não vem não, fica aí. Eu falei, eu vou ficar. E eu tinha ido só com a roupa, com a roupa que eu estava no corpo mesmo, para voltar rápido. E quando fiquei lá, sentei do lado da mesa lá, falei, não, o que precisa você fala que a gente vai acertar. E conseguimos acertar, voltamos para Botucatu, veio esse recurso, graças a Deus, do governo federal, do governo do estado. A gente conseguiu, das 34 pontes das estradas rurais, 34 pontes já estão prontas, Júnior. Das 7 pontes da área urbana já estão sendo construídas, uma já foi entregue na ponte do Salgueiro,
que está muito bonita. Nós conseguimos fazer uma pracinha do lado ali. Então, são coisas que marcaram. Então, quero agradecer a população de Botucatu, porque aquele dia, né, vocês fizeram a diferença na minha vida e na vida do prefeito. Muito bem, nós temos 20 minutos. O candidato queria destacar alguma coisa na área da saúde, né? A gente tem 5 minutos. O que eu quero destacar na área da saúde, Júnior, que marcou para mim também, né? Como todos sabem, eu testei positivo o Covid e fiquei em casa, mas o que me chamou muita atenção foi, né, as ações que foram feitas, os profissionais da saúde. Então, quero parabenizar o nosso prefeito, o Mário Pardini, e toda a nossa equipe, nosso secretário de saúde, a todos os profissionais de saúde, pelo atendimento rápido e eficaz. E vimos que nós fizemos algumas ações muito importantes durante essa pandemia. Não foi fácil, não está sendo fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. A gente sabe que isso é no mundo. Mas foi algumas ações muito importantes que eu vi o prefeito tomar algumas decisões e a gente tomou junto, que eram decisões difíceis, mas teriam que ser tomadas. E uma das ações que eu acho que foi muito importante foi a Central Covid. Isso ajuda muito, principalmente com as 10 equipes que nós temos na rua, com o médico, enfermeiro e todos os profissionais, que faz o acompanhamento através do telefone, através da visita domiciliar. Isso ajudou muito na minha recuperação. Então, esse atendimento, os médicos, né, te dão uma segurança. Quando eles fazem a visita, os enfermeiros, eles te dão uma segurança, fazem um acompanhamento, esse atendimento precoce. Então, essa foi uma ação muito importante. E outra ação importante também que eu vejo, né, e eu estava até comentando esses dias com um secretário de outra cidade, que foi quando a gente fez o trabalho que nós levamos, né, as pessoas que estavam vulneráveis, né, das ruas, que estavam nas ruas, nós levamos para o ginásio de esporte. Esse foi um trabalho muito importante. Lá eles tinham seus quartos individuais, né, que ficavam, podia até levar seus animais de estimação. Esse foi um trabalho muito importante. Testagem em massa que nós fizemos, que eu acho que isso fez a diferença também, né? A testagem em massa fez muita diferença. Outro trabalho também muito importante, que foi a equipe ali da nossa GCM, o projeto Sentinela, Júnior, que eu vi que mesmo, né, eu estando em casa, em recuperação, todo dia o guarda municipal passava, né, perguntava se estava tudo bem, né, além dele fazer esse acompanhamento, né, para ver se a gente está guardando a quarentena nas nossas residências, eles também faziam um atendimento se preocupando, vendo como que a gente estava indo, como que estava o estado de saúde. Então, esse trabalho foi muito importante. Então, eu tenho que parabenizar mesmo a nossa equipe, né, as decisões do nosso prefeito, que foram muito precisas. Né? O homem público, ele tem que tomar algumas decisões. Nem sempre todas nós acertamos, mas o que nós não podemos ter medo é de encarar os desafios. E isso eu aprendi muito com o Pardini. E eu guardo essa palavra que o Pardini falou um dia para mim, não jamais vou esquecer. O homem público não pode se conformar. Então, a gente tem que insistir. Vem as diversidades, vem as dificuldades, mas a gente tem que levantar a cabeça e percorrer, ir atrás para vencer todas as etapas. E do Covid é uma etapa que era um vírus, uma doença desconhecida, ainda é, né? E a gente precisa tomar decisões cada dia. Então, eu quero agradecer e parabenizar, né, a nossa equipe, a todos os profissionais de saúde. 23 minutos, tem 1 minuto e 40 ainda, candidato, se o senhor quiser destacar alguma coisa do plano de governo antes das considerações finais. Eu posso falar aqui da proposta da saúde que a gente tem, né? Nós entregamos, né, a unidade de saúde do Caimã, vamos entregar agora, eu acredito até o final do ano, a unidade de saúde do Maria Luísa. Temos um projeto, proposta, né, que é importante falar da proposta também, da humanidade de saúde, ali na região do Real Parque, Jardim Continental, Eldorado, que precisa, que vai também contemplar o Itamaraty. Temos uma proposta de humanidade de saúde também no Cachoeirinha, que é muito importante. Então, são algumas obras importantes que nós já estamos pensando junto com o nosso secretário, com a nossa equipe. Então, se Deus quiser, nós vamos tirar do papel e poder sonhar junto com a população. Teve muitos sonhos, muitas propostas que nós apresentamos no ano de 2016, né, que a gente não imaginava que ia realizar todas. Mas, graças a Deus, nós fomos vendo cada uma sendo realizada. 5 mil casas sendo entregues, né, aproximadamente 5 mil moradias sendo entregues. Dessas 1.000 são do Cachoeirinha, né, da faixa 1, de pessoas mais que precisavam. Né, e, graças a Deus, Deus tem sido muito generoso com a gente. Muito bem, o tempo de 24 minutos e 30 segundos. O candidato pode tomar uma água aí. Tomar uma aguinha. Se preparar. O candidato... É sempre... Esse formato ele é um pouco diferente porque é mais um bate-papo, mas o tempo é o mesmo para todo mundo, até 25 minutos de bate-papo, depois 3 minutos com considerações
finais. Hoje o nosso bate-papo é com o André Pérez. Ele é candidato a vice de Mário Pardini na coligação Botucatu Não Pode Parar. E lembrando que aqui nós só podemos colocar para o candidato fazer perguntas referentes à eleição e ao que está no plano de governo de cada um, e daí o candidato escolhe como ele se manifesta. Podemos? Vamos lá? Vamos lá. O senhor tem 3 minutos para suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer vocês mesmos pela abertura para a gente poder falar um pouco das nossas propostas. Agradecer a Deus por ter dado a honra de nós termos e nos colocar para governar a cidade. Agradecer a população mais uma vez que nos elegeu, ter a honra de poder andar do lado do Mário Pardini e ter a honra de poder participar das eleições agora para 2020. E eu quero agradecer a minha família, que sempre tem estado ao meu lado, agradecer a todos os funcionários da Prefeitura Municipal, a população de Botucatu, que sempre nos dando força. E queria só deixar aqui, porque às vezes fica mal entendido, as pessoas, esses últimos dias eu tive alguns ataques, foi feita uma denúncia representada contra a minha pessoa no Ministério Público. Então, eu só quero dizer que são denúncias infundadas, mas já que foi feita e já está no Ministério Público, então vamos deixar a Justiça agora resolver, e vamos apresentar propostas. Então, está na mão da Justiça. Então, eu acredito e confio na Justiça e vamos a trabalhar. Então, nós temos que apresentar as propostas. Então, o que nós temos hoje? Apresentar as propostas. Você, eleitor, que conhece o Mário Pardini, o André Pérez, que viu o que nós fizemos durante esses 4 anos no governo, que confiou, que acredita no nosso trabalho. Eu sei que hoje o Pardini tem trabalhado muito para a cidade, e eu também. E nós, nesses 4 anos, se nós tivermos a votação, e se for da vontade da população, a vontade de Deus, nós vamos trabalhar mais 4 anos, mais do que nós trabalhamos nesses últimos 4 anos. Sabemos que vão ser anos difíceis, por causa da situação que o país vive, mas nós vamos trabalhar muito, muito. Então eu peço à população de Botucatu, no dia 15 de novembro, vote Pardini 45, até a vitória, se Deus quiser.